Olá, vamos mais uma vez para a nossa aula de hoje, né? Vamos para a segunda parte da nossa aula. Então, a primeira parte nós falamos de pressões atmosféricas, né? Um complemento. Falamos um pouquinho de umidade relativa, do que é o albedo, a questão de altitude, para quem ainda tinha dúvida, né? E agora, vamos entrar um pouquinho mais, né? De algumas relações aí voltadas para a agricultura. Então, vamos pensar o seguinte, ó, as estações no Brasil. Então, vamos entender um pouco como são as estações, né? No Brasil, outono, 20 de março, inverno, 21 de junho, primavera, 23 de setembro, verão, 21 de dezembro. Mas aí você pode estar se perguntando, o que determina uma estação, tá? O que determina uma estação? Então, são as radiações solares, energia radiante emitida pelo Sol, a duração do dia, aí nós temos o equinócio e o solstício. Solstício. É o tempo de luz influenciado pela latitude, né? Temos a altura do Sol. Veja o que encontrei. A distância da atmosfera até o solo. E aí, uma relaçãozinha, ó. O que é o RS, né? Radiação solar. Então, vai ser o quê? Duração do dia menos a altura mais a altura do Sol, tá? Variação da latitude altera a intensidade de radiação solar. Veja, o nosso planeta, né? Eu passei a apostila para vocês, tem essa relação aí dos movimentos da Terra, né? Que a Terra tem os movimentos de quê? Rotação e translação, tá certo? A altura do Sol, aumento da latitude, vai ser o quê? Diminuição a irradiação devido ao espalhamento dos raios solares, beleza? O equinócio e o solstício. E o que difere? Incidência dos raios solares, horas de luz e escuridão. Então, devido a esses movimentos da Terra, né, de acordo com o Sol, então a gente está girando ao redor do Sol, nós teremos as fases do dia, né? Mais iluminação, menos iluminação. Hemisfério Sul. Quais são as estações que ocorrem durante o equinócio? Bem, vamos lá, equinócio, né? Hemisfério Sul, que é o nosso. Hemisfério Sul, então você imagina um globo, né? Pega uma laranja na tua casa e corta lá na metade, né? Quando você corta lá na metade, você vai dividir o hemisfério sul, que é a parte de baixo, e o hemisfério norte, que é a parte de cima, tá certo? Então, o hemisfério sul, a gente considera o quê? A primavera, que começa 22, 23 de setembro, e o outono, 21 ou 22 de março, tá? Os raios solares, sonoros não, solares, atingem com grande intensidade a zona intertropical. Lembra daquela faixa, pega o globo, eu tenho a faixa intertropical, aquela faixa no meio. Temos o Equador ele está latitude zero, ou seja, não tem inclinação, é zero, tá? E a incidência na vertical, ó, incidência é na vertical, tá certo? Isso então aqui está demonstrando, ó, raios solares, ou seja, essa parte do globo todinha recebendo raios solares, né? Essa parte aqui, não. Dois hemisférios recebem raios solares uniformemente, né? Então, 23 de setembro, equinócio primavera, 21 de março, equinócio do outono. Então, vejam que é a incidência dos raios solares que determina as estações. Aí temos o solstício. Quais estações ocorrem no solstício? Verão e inverno. Então, falamos do equinócio. O equinócio é o quê? Primavera e outono. O solstício, verão e inverno. A Terra recebe uma quantidade maior de luzes sobre este hemisfério. Então, por quê? Vejam só, porque a Terra agora está com uma inclinação de 23 graus e meio. E aí, nesta posição,
com a referência do Sol, nós teremos uma incidência maior de raios solares, tá? Consequência, hora de escuridão diferente das horas de luz. Verão, dias mais longos, invernos, dias mais curtos, tá? É só a título de curiosidade para vocês. Quando nós temos no verão, no país do hemisfério norte, o dia, que ele fala aqui, né, sobre a luz do dia, o dia lá, ele vai ter luz até umas 8, 10 horas da noite, no hemisfério norte, né? Acho que entre 8 e 10 horas ainda tem luz. Depois das 10 não, tá? Porém, quando é inverno, a partir da 1 ou 2 da tarde, curiosidade para vocês, né? Então, outono, 20 de março, equinócio, gradativa diminuição luminosa. Então, eu não tenho tanta incidência luminosa e é uma transição do verão para o inverno, certo? Então, eu estou no verão e o inverno. Verão e inverno. Quem está no meio? O outono, tá certo? Aumento de incidência de ventos, diminuição da umidade do ar, ó, falamos agora há pouco da umidade do ar. Desfolha dependendo da vegetação, queda na temperatura. Em quais locais? Centro-oeste, sudeste e o sul. E acontece as geadas, né? O inverno é o solstício, né? Noites longas, região sul, queda de temperaturas. No centro-oeste, clima seco e frio. O norte e nordeste, as mudanças são menos perceptíveis. É o que acontece agora. Nós estamos no chamado inverno. Aí você vai falar, não, aqui é o verão balsa. O verão balsa é na sua cabeça, entendeu? A gente tem que pensar como o planeta Terra trabalha. Então, nós estamos aonde? No período de inverno. Lógico que, para a nossa região, não é inverno, tá certo? Não é inverno. Mas em todos os locais do Brasil todo, né, ou no hemisfério sul como um todo, é considerado inverno, tá certo? É considerado inverno. Só que nossa região, ela é quente. Aí o pessoal, por ser um período que tem a temperatura é mais alta, que isso vai até meados de outubro, dizem que é verão balsa, de julho, né, agosto, certo? Mas nós estamos no inverno, tá? A primavera começa em setembro, é equinócio. E aí ela estará entre quem? O inverno e verão, tá certo? Início das primeiras chuvas. Então, é o que acontece. Olha aí, ó, tá vendo? Isso acontece, é na primavera que a coisa ocorre, né? A temperatura do ar começa a se elevar. Então, olha que começa atualmente temperatura. Outono e novembro, escolha da cultura, que é o fotoperíodo, início do plantio. Então, vejam, é o que acontece aqui na nossa região, não é isso? Então, a gente começa a ver essas relações. Vocês podem estar estranhando essa foto aqui, né? Esse trator muito louco aqui, ó, é a tecnologia, viu, galera? A tecnologia que está chegando nas lavouras. Logo, logo nós teremos já tratores, nesse caso aqui já acontece, né? Tratores sem operador, tá? Os tratores vão operar sem uma pessoa. Você vai fazer toda a sua programação, né? E ele vai lá e executa, tá? Então, se preparem, no futuro bem próximo, nós começaremos a ver essas tecnologias aí, tá certo? Então, ó, outubro e novembro é o que? Escolha da cultura, da primeira safra, né? Início do plantio. Verão, né? Coisa chique, coisa boa. Início em dezembro, solstício, noites curtas. Teremos o quê? Então, dias mais prolongados nesse período do verão. Culturas de noites curtas, olha aí, ó. Aí começamos a entrar um pouquinho nas culturas aí que a gente trabalha. Soja, tá vendo? Por quê? Porque a soja é um componente que precisa de luminosidade. Então, por isso que às vezes é plantado nesse período. Por quê? Porque nós teremos noites mais curtas e dias mais longos, tá?
dias mais longos. Elevação da temperatura e umidade, predomínio das massas de ar, aquelas massas que falamos lá na aula de ontem, Atlântico Norte da Amazônia, consequência, elevados índices de precipitação. Precipitação se entende como chuva, tá? Período quente e chuvoso. Então, os períodos quentes e chuvosos, eles causam o quê? Erosão, veranicos, ventos, que é o acamamento, pragas e doenças e períodos de pulverização. Então, nesta parte da estação, verão, nós teremos todos esses índices acontecendo. Tá certo? Ó? Bem, a erosão, eu acredito que todos vocês já saibam que ela é um problema. Tá certo? Por isso, em muitas fazendas, elas criam alguns dispositivos para que não ocorra a erosão no meio da lavoura, tá certo? Para que aquela água, né, aquela água tenha um escoamento facilitado, tá? A água tem um escoamento facilitado, tá certo? Por isso que em algumas fazendas são criados dispositivos para que essa água da chuva escoa de modo mais rápido e não crie erosões como na foto que nós estamos vendo à direita. Tá certo? A erosão, né? Palhada e terraços podem ser solução. Então, eu acabei de falar esse é um dispositivo, né? Palhada ou mesmo fazermos terraços podem ser uma solução. E aí, a gente estava falando das chuvas ontem, né? Vejam que numa região de lavoura nós podemos ter principalmente que tipos de chuva. Nós podemos ter a primeira, que é aquela torrencial, e podemos também ter o quê? A oreográfica. Qual que é a diferença de uma para a outra mesmo? Eu esqueci, eu não assisti a aula, estou perdido. Lembrem, a torrencial é aquela que ela é extremamente intensa, é uma chuva muito, muito intensa, porém com um período curto de tempo, tá? Já uma chuva oreográfica é uma chuva que ela não é tão forte como a torrencial, porém ela é um período mais longo. Ela pode demorar 1 dia, 2 dias, entendeu? Ela tem períodos mais prolongados, a oreográfica, tá certo? Aí uma pequena reportagem para que vocês possam ter uma noção. Agricultores investem para recuperar sistema de proteção do solo. Essa matéria foi do G1 2017, né? Publicada em 21/9/2014. Custos de operação ficam em cerca de R$ 250 por hectare para o agricultor. Problemas no solo prejudicavam o plantio na propriedade no Paraná. Então vejam que lá temos muitos volumes de chuva, né? Então a gente precisa ter esses terraços, esses dispositivos que devem ser feitos para que a nossa lavoura não sofra com erosões, alagamentos, entre outros, tá? Olha lá, ó. A continuação da reportagem, ó. Com a retirada dos terraços, há a volta de cenários que não existiam mais no Paraná. Sem barreira, a água da chuva bate em cima do morro, desce com velocidade nas barreiras, na beira da estrada, formando a vossoroca. Além disso, a água e as terras que escorrem vão para dentro do riacho. Tá certo? Ó, falta de cuidado com a terra pode ter efeitos desastrosos. Arrasa lavouras, causa erosão e pode até matar rios e nascentes, provocando um prejuízo ambiental para toda a sociedade. Então vejam só pelo fato da retirada que está acontecendo aqui, ó, dos chamados terraços, pode causar este dano à sua lavoura, tá certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado com algumas atitudes, né? O acamamento, ó, tá aí, ó. Ah, eu sei que é acamamento, né? Fiquei na dúvida, aí, ó, acamamento, né? É a deitada, né? Como se tivesse deitado, certo? Pragas nas doenças, olha aí, ó. Praga e doenças, né? Então, a questão
porque é aquele detalhe, né? Água demais faz mal, água em pouca quantidade também. Então, nada de mais e nem de menos. Tá certo? Ó, o veranico. O que é um veranico? O que seria um veranico? Isso vem ocorrendo em muitos locais. Temos problemas com isso, né? Nos últimos anos, ó. Aí a gente começa a se indagar, né? Se começa a se perguntar, e o que é um veranico? Tem como prevenir esse veranico? Então, vejam, aqui a gente apresenta para vocês algumas soluções, tá? Então, assim, ó, nós podemos ter o quê? Cultivares mais tolerantes, boas adubações, ou seja, questão das raízes, a palhada no sistema, solo não muito compactado, tá? Então, veja, o solo não pode estar tão compactado. E detalhe, essa relação de compactação do solo, a gente tem que tomar muito cuidado, que são as passadas dos equipamentos pesados, tá? O que é a compactação do solo? Então, a gente pega um solo, né? E aí eu vou apertando. Vou fazendo com que ele fique cada vez mais condensado. Ele fica muito junto, muito condensado. E aí o que acontece? Para a planta se desenvolver num ambiente condensado é difícil, porque imagina com a força que ela vai precisar exercer para da raiz começar a subir, tá? Então, se eu tenho um solo muito compactado, o que acontece? A planta não vai conseguir se desenvolver, tá? Então, não posso deixar esse solo muito compactado. E o detalhe é que equipamentos pesados passando sempre naqueles locais, várias vezes, isso vai causando o quê? Compactação no solo, tá? Certo? Então, os veranicos podem trazer isso aí, ó. Fotoperíodo. O que é um fotoperíodo? Duração do dia em relação à noite em 24 horas. Exerce influência na floração da cultura. Influenciado por quem? Pelas estações, tá? Então, eu tenho o fitocromo, proteína fotorreceptora que percebe as mudanças de sazonalidade luminosa. Então, vamos ampliar aqui para que vocês possam enxergar melhor. Tá certo? Então, quando eu tenho, ó, olha só, dia longo, noite curta, verão. Aí eu tenho o contrário, né? Dia mais curto, noite mais longa, é o inverno. E aí eu tenho o meio a meio, um dia e uma noite meio que por igual, tá? Então veja, ó, planta do dia curto, noite longa. Planta do dia longo, noite curta. Então veja a diferença aqui, ó. Quando eu tenho uma planta do dia curto, noite longa. E quando eu tenho uma planta no dia longo, noite curta, tá? Então tudo depende da sazonalidade, tá? Também dos locais, certo? E aí um exemplo para vocês de algumas culturas aí, ó. Plantas de dias curtos. Então veja, quando eu tenho que cultivar uma determinada cultura que são dias curtos, olha só, são culturas mais sensíveis, por exemplo, o morango. Quando eu preciso dias mais longos, olha aqui, eu tenho esta outra cultura, tá certo? E aí eu tenho, por exemplo, indiferente, que é, se eu fosse trabalhar, é nesse caso aqui, ó, nessa terceira opção, a C, tá? Que é o famoso milho que todos nós conhecemos, tá certo? Ó, aí temos as curvas de fotoperíodo, né, para que vocês possam ter uma ideia que isso é tudo dado em formas de gráfico. Então, eu tenho a linha azul, que é a linha do Equador. Então, você pega o nosso globo terrestre e temos as linhas do Equador, aquela linha no meio, né? Aí temos, olha só, março, junho, setembro, dezembro e março. Então, nós temos aí as estações, ó, outono, inverno, primavera, verão. E aí vocês observam que tanto no outono
como na primavera, independente, fica meio a meio, dia e noite curta ou longa, tá? Já no inverno e no verão, ó, temos as curvas, uma vai ser diferente da outra. Veja só, quando eu estou com um globo terrestre a uma inclinação de 60 graus, então ele está inclinado, então, por exemplo, eu estou inclinado a 60 graus. Então vejam que o fotoperíodo, que é dado em horas aqui, ó, nesse ponto, ou seja, dia mais curto, é em torno de 20 horas. Aí já no verão, olha o que acontece. Oh, 20 horas não, aqui é 6, né? 6 horas. E aí já no verão, eu tenho um dia mais longo, que vai estar em torno de 18 horas. Tá certo? Beleza? Então essa é a formação destas curvas aí, ó, de acordo com a inclinação da Terra. Vejam que quando a Terra não sofre tanta inclinação, o dia curto e o dia longo não muda tanto. Então, quanto mais a Terra estiver inclinada, né? Quanto mais a Terra estiver inclinada, o que isso em relação ao Sol, tá? Eu poderei ter essas relações de horas aqui, tanto para os dias longos ou noites longas, tá certo? Ó, aí nós temos aí, ó, para quem trabalha com esse tipo de cultura, alface, espinafre, ervilha, centeio, nós teremos dias longos, tá certo? Dias mais compridos. Então, quando eu preciso trabalhar com essas culturas, aí eu vou verificar o seguinte: eu vou precisar de dias mais longos. Então, dias mais longos, é ideal eu trabalhar onde? No verão, tá? No verão, certo? Já quando eu tenho estas outras culturas aqui, ó, por exemplo, milho, girassol, feijão, algodão, aí, galera, é neutra. Neutra, feijão aqui, ó, de vários tipos, né? Girassol, neutra. Neutra vai ficar aqui, ó, período de outono, período de primavera, tá? Primavera, tá certo? Quando eu preciso trabalhar, ó, com esse tipo de cultura, culturas mais delicadas, né, ó, morango, café, orquídea, soja, dias curtos. Então veja, ó, eu tenho aqui umas culturas, ó, morango. Então eu preciso de dias mais curtos. Aí eu vou trabalhar no período de junho. Lembrando sempre o seguinte, uma estação, se a gente pegar dentro de um ano, de 12 meses, tá certo? 12 meses. E pegar isso aí e dividir por 4, são 4 estações. Então, a gente subentende o seguinte, que cada estação trabalhará em torno de 3 meses, tá? Beleza? Pluviograma, centro-oeste, olha aí, a precipitação e temperatura máxima média de 9 anos em Goiânia. Ontem, eu acho que eu tinha dito numa gravação que esses gráficos, para quem vai iniciar uma plantação, é importantíssimo. Por quê? Porque a pessoa aqui faz uma análise do índice pluviométrico, tá certo? Ele faz uma análise do índice pluviométrico desse local, tá? E aí ele percebe o seguinte, olha, vamos lá, vamos analisar esse gráfico aí, ó. Veja o seguinte, vamos também entender os gráficos, né? É importante que vocês possam entender um gráfico. Veja, aqui nessa linha vermelha é o que? É relacionado à temperatura. Então eu vou olhar aqui, ó, desse lado. Então eu percebo que nos períodos de junho e julho são os períodos que eu tenho a temperatura mais amena, tá certo? Nesse período, eu tenho aqui, ó, essa aqui é a reta da temperatura, tá? Então, eu olho desse lado aqui, ó, do gráfico. Então, vocês observem o seguinte, ó, que no período de junho e julho, são os períodos que a temperatura é menor, tá? Menor. E qual é o período que a temperatura é maior? Setembro. Olha aí, ó.
que é na região da primavera. Tá? E aí eu vou observar os períodos de chuva. Aí os períodos de chuva eu observo o seguinte, que praticamente eu não tenho chuva nos períodos de junho, julho e agosto. Aí eu olho para esse outro lado aqui, ó. Tá certo? Esse aqui é o índice pluviométrico. Quantidade de chuva por milímetros, tá? Então eu reparo o seguinte, que eu tenho um índice muito intenso de chuva em qual período? Janeiro, fevereiro e março, que é o outono. Né? Ó, janeiro, fevereiro e março são os 3 períodos que tem um índice maior de chuva naqueles meses. Beleza? Então, é um gráfico que a gente pode analisar. Eu estou mostrando para vocês aqui como se analisa esse gráfico, tá? Para que vocês possam ter a ideia de como é o funcionamento. Então, você vê, ó, esse exemplo aqui foi pegado o que, ó? Precipitação e temperatura máxima média de 9 anos atrás. 9 anos atrás, tá? Aí, vamos lá, vamos falar dos famosos El Niño e Laninha. Mostrei ontem para vocês como que é o fluxo dessas massas, né, ao redor do nosso planeta Terra, como é que se trabalha, né? Então a gente tem na linha do Equador, eles trabalham, eles convergem todos para a linha do Equador, formam aquela massa para o El Niño, Laninha, e aí depois ficam não vou falar sobrevoando, mas ficam ali circulando pela Terra, tá? Características. Então vamos falar daqui das características do El Niño e Laninha. Circulação de Walker, situação atual. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar vocês curiosos. Vamos parar por aqui a nossa aula de hoje, né? Vamos terminar aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado das aulas de sábado, né? A primeira aula já foi, essa é a segunda aula. E aí eu vou deixar para falar desses 2 carinhas aí, ó, na segunda-feira, para ficar melhor para vocês, para não ficar tanta informação na cabeça, beleza? Então, segunda-feira a gente retoma. Vamos falar desses 2 carinhas aí, tranquilo? Então, a gente vai encerrando por aqui. Um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem, tá? Se cuidem. E até sábado que vem. Beleza, galera? Um abraço para vocês. Bom bom resto de domingo, resto de sábado, bom domingo. E até a segunda-feira, às